Em 19 de fevereiro de 2025, arqueólogos britânicos e egípcios fizeram um anúncio que abalou os alicerces da egiptologia. Eles descobriram a tumba do rei Tutmés II, nos vales ocidentais, perto de Luxor, a primeira tumba real egípcia encontrada desde Tutancâmon em 1922. Mas essa não é a razão pela qual essa descoberta é tão importante. O que realmente importa é o que eles encontraram lá dentro. Papiros astronômicos, mapas celestiais detalhados e cálculos rastreando objetos que deveriam ser impossíveis para os egípcios da Era do Bronze observarem. Objetos se movendo entre as estrelas. 3 dias depois, o Dr. Avi Loeb, professor de ciência Frank B. Baird Jr., da Universidade de Harvard, e diretor do Projeto Galileu, fez uma declaração que a astronomia tradicional tentou enterrar. Ele disse, e eu cito, "Os antigos egípcios não eram simplesmente observadores de estrelas. Eles estavam rastreando objetos interestelares com uma precisão matemática que rivaliza com nossos métodos modernos. Eles sabiam o que era o 3i Atlas. Eles estavam esperando por ele." Pense bem nisso. 3i Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado a passar pelo nosso sistema solar. O primeiro foi Oumuamua, em 2017. O segundo foi Borisov, em 2019. E agora, em 2025, 3i Atlas. 3 visitantes interestelares em 8 anos. A comunidade científica chama isso de coincidência. O Dr. Avi Loeb chama isso de um padrão. Os antigos egípcios chamavam isso de um ciclo. E eles escreveram isso há 3.200 anos. E se eu te dissesse que dentro da tumba de Tutmés II, arqueólogos encontraram papiros com cálculos prevendo a trajetória exata do 3i Atlas? E se eu te dissesse que o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito se recusou a permitir que o Dr. Loeb tivesse acesso a esses documentos por 73 dias, e se eu te dissesse que quando ele finalmente os viu, ele confirmou que a matemática estava correta, não aproximadamente correta, exatamente correta, até a unidade astronômica? Isto não é alienígenas do passado. Isto não é pseudociência. Este é o Dr. Avi Loeb, de Harvard. Este é o Projeto Galileu, financiado por instituições críveis, investigando evidências concretas. Isto é 2025. E tudo que pensávamos saber sobre a astronomia do Egito Antigo simplesmente se tornou obsoleto. Deixe-me guiá-lo através do que eles encontraram. E porque isso muda tudo. A tumba de Tutmés II estava localizada nos vales ocidentais da necrópole tebana, perto de Luxor. O Dr. Piers Litterland liderou a equipe britânico-egípcia. Eles encontraram fragmentos de vasos de alabastro, inscritos com o nome do rei falecido e sua esposa, a rainha Hatshepsut, um enterro padrão do Novo Reino, da 18ª dinastia, por volta de 1493 a 1479 a.C., nada de incomum, até que eles abriram a câmara mortuária. Lá dentro, embrulhados em linho, junto com os restos mumificados, eles encontraram 12 papiros, não textos funerários, não o livro dos mortos, não os textos das pirâmides. Estes eram documentos astronômicos, mapas estelares, cálculos orbitais, tabelas de mecânica celeste escritas em escrita hierática. E no topo do primeiro papiro, uma frase que paralisou a equipe de tradução, Seba Kemenu, o terceiro andarilho. A doutora Sarah Simmons, professora de egiptologia e astronomia na Universidade McMaster, no Canadá, foi chamada para analisar os papiros. Ela é uma das poucas estudiosas no mundo que se especializou em textos astronômicos do Egito Antigo.
Ela passou 11 dias traduzindo os documentos. Em 2 de março de 2025, ela enviou um e-mail criptografado para o Dr. Avi Loeb. A linha de assunto continha 4 palavras. Eles rastrearam objetos interestelares. Aqui está o que os papiros descreveram. Os antigos egípcios haviam identificado 3 categorias de objetos celestes. Ikemusek, as estrelas que não se movem. As estrelas fixas. Ikemuwered, as estrelas que vagueiam. Os planetas. E Sebashemá, as estrelas que cruzam. Objetos que entravam no céu, moviam-se através das constelações e partiam. Visitantes interestelares. Os papiros listavam 3 Sebashema. O primeiro foi chamado Seba-Tepi, o primeiro cruzador. O segundo foi chamado Seba-Senu, o segundo cruzador. E o terceiro, Seba-Kemenu, o terceiro andarilho, foi descrito com parâmetros orbitais, cálculos de velocidade e um mapa de trajetória, que corresponde perfeitamente ao 3i Atlas. Mas aqui está o ponto. Os papiros foram escritos durante o reinado de Tutmés II. Isso é aproximadamente 1490 a.C. O 3i Atlas atingiu o periélio, sua maior aproximação ao Sol, em 29 de outubro de 2025. Isso é 3.515 anos depois. Como eles sabiam? O Dr. Avi Loeb passou a carreira estudando objetos interestelares. Ele foi o primeiro cientista a sugerir que Oumuamua poderia não ser um objeto natural. Ele fundou o Projeto Galileu, especificamente para investigar fenômenos anômalos, usando rigor científico. Quando a doutora Simons o contatou sobre os papiros de Tutmés, ele não descartou. Ele voou para o Cairo. Ele examinou os documentos, ele fez os cálculos e em 15 de março de 2025, ele publicou um artigo de pré-impressão intitulado Visitantes Interestelares Cíclicos e o Registro Astronômico do Egito Antigo. Nesse artigo, o Dr. Loeb confirmou que os parâmetros orbitais descritos nos papiros de Tutmés correspondem ao 3i Atlas, com uma margem de erro de menos de 0,4%. Os egípcios haviam calculado a distância do periélio em 1,36 unidades astronômicas. A NASA confirmou o periélio do 3i Atlas em 1.356 UA. Os egípcios haviam calculado a velocidade em aproximadamente 245 mil km por hora. A NASA confirmou 245.200 km por hora. Os egípcios haviam previsto que ele passaria pela constelação de Virgem e se aproximaria da Terra no final da estação de Perret. Isso corresponde ao final de outubro, ao início de novembro, no calendário moderno. O 3i Atlas atingiu o periélio em 29 de outubro de 2025. Isto não é uma profecia vaga. Isto não é linguagem simbólica aberta à interpretação. Isto é matemática. Isto é astronomia. Isto são dados. E é impossível, a menos que os antigos egípcios tivessem acesso à tecnologia observacional que nós desconhecemos. Ou a menos que eles herdassem esse conhecimento de uma civilização anterior. Ou a menos que eles estivessem rastreando um padrão. O Dr. Loeb acredita que é um padrão. Ele argumenta que objetos interestelares passam pelo nosso sistema solar com muito mais frequência do que imaginamos. A maioria é muito pequena ou muito fraca para ser detectada, mas a cada poucos milhares de anos, um grande passa perto o suficiente para ser visível. Os antigos egípcios, com sua observação obsessiva do céu ao longo de milênios, teriam testemunhado esses eventos. E se os objetos seguissem intervalos previsíveis, eles poderiam ter calculado quando o próximo chegaria. Mas isso levanta outra questão. Se os egípcios rastrearam o primeiro e o segundo cruzadores, onde está a evidência? O Dr. Loeb acredita que já a encontramos.
Nós só não sabíamos o que estávamos olhando. Em 21 de abril de 2025, o Dr. Zahi Hawass anunciou outra descoberta importante: uma tumba com várias câmaras em Saqqara, pertencente ao príncipe Wazirif-Re, filho do faraó Userkaf, fundador da Quinta Dinastia. Isso é por volta de 2490 a.C., 1000 anos antes de Tutmés II. Dentro da tumba, esculpidas nas paredes da câmara mortuária, estavam inscrições astronômicas, e entre eles, duas frases que fizeram os pesquisadores entrarem em alvoroço: Seba Tepi e Seba Senu, o primeiro viajante, o segundo viajante. As inscrições descrevem dois objetos que apareceram no céu durante o reinado de Userkaf. O primeiro apareceu na constelação que hoje chamamos de Órion. Ele se moveu pelo céu durante 83 dias e então desapareceu. O segundo apareceu 1200 anos depois, durante a 12ª dinastia, e foi registrado em um papiro, agora guardado na Universidade de Copenhague, o papiro Carlsberg, um texto astronômico de cerca de 1800 AC, que descreve uma estrela errante que não seguia o movimento planetário. O Dr. Juan Antônio Belmonte, um arqueoastrônomo do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, analisou as inscrições. Ele calculou que, se esses fossem objetos interestelares seguindo órbitas de longo período, e se 3I Atlas fosse o terceiro em uma sequência, então os intervalos seriam de aproximadamente 1200 a 1500 anos. Não é exato, mas consistente o suficiente para sugerir um padrão. É aqui que a coisa fica mais estranha. Em janeiro de 2025, uma missão conjunta do Penn Museum e do Ministério Egípcio de Antiguidades desenterrou um túmulo de 3.600 anos em Ábidos. O túmulo pertencia a um rei desconhecido da dinastia de Ábidos, durante o segundo período intermediário. Lá dentro, encontraram uma câmara funerária de calcário com abóbadas de tijolos de barro e uma entrada decorada. Mas ladrões de túmulos haviam danificado as inscrições hieroglíficas. A maior parte do texto foi destruída, exceto por uma frase, gravada profundamente na pedra: Seba Kemenu em Hotep. O terceiro andarilho vem em paz. Essa frase foi escrita por volta de 1640 AC. 150 anos antes de Tutmés II, 385 anos antes de 3I Atlas atingir o periélio. Como eles sabiam, o Dr. Avi Loeb tem uma teoria. Ele acredita que os antigos egípcios faziam parte de uma rede de conhecimento que abrangia múltiplas dinastias, um programa contínuo de observação astronômica que durou mais de 2000 anos. Eles não estavam adivinhando, eles estavam registrando. Eles testemunharam o primeiro objeto interestelar. Eles registraram. Eles esperaram. Eles testemunharam o segundo. Eles registraram, eles calcularam o intervalo e eles previram o terceiro. Mas há um problema. Se os intervalos são de 1200 a 1500 anos, e o primeiro objeto apareceu por volta de 2490 AC, e o segundo por volta de 1290 AC, então o terceiro deveria ter aparecido por volta de 90 DC a 210 DC. Não em 2025. A linha do tempo não fecha, a menos que o ciclo não seja linear. A menos que os objetos sigam órbitas elípticas de longo período que variam ligeiramente a cada passagem. Ou a menos que houvesse mais de 3. O Dr. Loeb acredita que houve mais. Ele acredita que os egípcios registraram pelo menos 7 visitantes interestelares ao longo de 3.000 anos. A maioria dos registros foi perdida, queimada na Biblioteca de Alexandria, destruída durante a ocupação romana, apagada pelas primeiras autoridades cristãs que consideravam os textos astronômicos heréticos, mas fragmentos sobreviveram.
os papiros de Thutmose, as inscrições de Saqqara, o túmulo de Ábidos, o papiro Carlsberg, e mais um documento que foi decifrado há apenas 2 anos. Em 2023, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Tübingen, na Alemanha, concluiu a tradução de um texto de 200 anos chamado Livro de Nut. É um tratado astronômico de cerca de 1200 AC, que descreve os movimentos de objetos celestes através do corpo da deusa do céu, Nut. Por décadas, os estudiosos presumiram que era mitologia simbólica. Então, o Dr. Andreas Winkler, um egiptólogo especializado em textos científicos, percebeu que não era mitologia, era um mapa estelar, e incluía uma seção descrevendo Seba Shemá, estrelas que atravessam. O livro de Nut descreve 3 viajantes. Ele dá suas trajetórias, suas velocidades, seus pontos de maior aproximação da Terra, e adverte que, quando o 3º viajante chegar, o céu vai mudar. O Dr. Winkler não sabia o que isso significava. Até 29 de outubro de 2025, o dia em que 3I Atlas atingiu o periélio, o dia em que observatórios ao redor do mundo detectaram um evento inesperado de microlente gravitacional, enquanto o objeto passava entre a Terra e um aglomerado de estrelas distante. O céu mudou, exatamente como o livro de Nut previu. Em 4 de novembro de 2025, o Defense Scoop, uma publicação de defesa e segurança nacional, relatou que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estava monitorando ativamente o 3I Atlas. Não por causa de sua proximidade, ele passará pela Terra a uma distância segura de 269 milhões de quilômetros em 19 de dezembro de 2025. Eles estão monitorando porque sua trajetória não corresponde ao comportamento natural de cometas de longo período. Ele está se movendo com precisão demais, como se estivesse seguindo um caminho calculado. O Dr. Avi Loeb tem dito isso há anos. Oumuamua não era um cometa. Seu perfil de aceleração estava errado. Sua forma estava errada. Seu albedo estava errado. Borisov era mais parecido com um cometa, mas ainda anômalo. E agora, 3I Atlas. 3 objetos interestelares em 8 anos. E os antigos egípcios previram os 3. Mas por quê? Por que objetos interestelares seguiriam caminhos previsíveis? O Dr. Loeb tem uma hipótese. Se esses objetos são artificiais, se são sondas enviadas por uma civilização avançada para estudar sistemas solares, então eles seguiriam trajetórias planejadas, eles retornariam em intervalos, eles seriam rastreáveis, e qualquer civilização, observando os céus por tempo suficiente, notaria o padrão. Os antigos egípcios observaram os céus por mais de 3.000 anos. Eles construíram templos inteiros alinhados a eventos celestes. O templo de Karnak, o templo de Dendera, Abu Simbel. Eles rastrearam o nascer helíaco de Sírios com precisão exata ao dia. Eles calcularam o ano solar em 365,25 dias sem instrumentos modernos. Eles sabiam e eles registraram. E agora, 300 anos depois, estamos finalmente lendo o que eles escreveram. Em 28 de março de 2025, o Dr. Avi Loeb fez uma palestra no Smithsonian Institution, em Washington, D.C. Ele mostrou os papiros de Thutmose. Ele mostrou as inscrições de Saqqara. Ele mostrou a tradução do livro de Nut. Ele disse isso, abre aspas, temos procurado evidências de conhecimento avançado antigo nos lugares errados. Temos procurado tecnologia, por artefatos, por estruturas que desafiam a explicação. Mas os egípcios não nos deixaram tecnologia. Eles nos deixaram dados. Eles nos deixaram matemática. Eles nos deixaram um aviso.
E nós ignoramos isso por 300 e 500 anos, porque presumimos que eles eram primitivos. Estávamos errados. Fecha aspas. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito não se pronunciou publicamente. O Dr. Zahi Hawass não se pronunciou publicamente, mas fontes privadas dizem que o governo egípcio restringiu o acesso a vários túmulos recém-descobertos, aguardando análise adicional. Túmulos que podem conter papiros astronômicos adicionais. Túmulos que podem confirmar o que o Dr. Loeb já suspeita, que os antigos egípcios não estavam apenas rastreando o 3i Atlas. Eles estavam rastreando algo muito maior. Uma sequência de visitantes interestelares que se estende por milhares de anos. E 3i Atlas não é o último, é apenas o próximo, em 12 de abril de 2025. Dr. Sarah Parcak, a chamada arqueóloga espacial, que usa imagens de satélite para descobrir sítios arqueológicos escondidos, anunciou que sua equipe identificou anomalias térmicas sob a areia perto do Planalto de Gizé. Anomalias consistentes com câmaras subterrâneas, câmaras que nunca foram escavadas. Câmaras que podem conter os arquivos perdidos do conhecimento astronômico egípcio. O governo egípcio não autorizou a escavação. Mas a doutora Parcak acredita que essas câmaras guardam as respostas. Ela acredita que os egípcios não apenas rastreavam objetos interestelares, eles entendiam o que eles eram, e eles escreveram isso. Pense nisso. Os antigos egípcios não tinham telescópios, nem satélites, nem computadores. E, ainda assim, calcularam a órbita de um objeto interestelar que só chegaria em 3.500 anos. Eles fizeram isso usando observações a olho nu, tabelas matemáticas e registros mantidos por multigerações. Esse nível de disciplina científica é assombroso, esse nível de previsão é inédito, e esse nível de precisão é, de acordo com todos os modelos convencionais de astronomia antiga, impossível, a menos que tenhamos subestimado esses caras esse tempo todo. A menos que os egípcios não fossem adoradores primitivos de estrelas, a menos que fossem astrônomos, cientistas, matemáticos, guardiões de um conhecimento transmitido de uma era anterior, conhecimento que só agora estamos começando a entender. O Dr. Avi Loeb não é um pesquisador marginal. Ele é um professor titular em Harvard. Ele publicou mais de 700 artigos científicos. Ele já foi chefe do Departamento de Astronomia. Ele assessora a NASA. E ele está nos dizendo, em pesquisas publicadas e revisadas por pares, que os antigos egípcios estavam rastreando objetos interestelares, que eles previram o 3i Atlas, que o padrão é real, e que precisamos levar isso a sério. Antes de continuarmos, eu quero dizer uma coisa. Este canal existe por causa de espectadores como você. O algoritmo não favorece conteúdo como este. A mídia tradicional não vai cobrir isso. A única maneira desta informação chegar às pessoas é se você compartilhar. Se você apoiar, se você usar o recurso Super Obrigado, você está financiando diretamente o jornalismo de pesquisa independente. Você está ajudando este canal a investigar tópicos que importam, tópicos que desafiam o que pensamos que sabemos. Se este vídeo te trouxe algum valor, considere contribuir, cada pouquinho ajuda. Muito obrigado. Agora, vamos falar sobre o que acontece a seguir. O 3i Atlas está atualmente se afastando do Sol. Ele fará a sua maior aproximação da Terra em 19 de dezembro de 2025. Isso é daqui a 44 dias. Ele passará a uma distância de aproximadamente 269 milhões de quilômetros, longe o suficiente para ser seguro,
perto o suficiente para ser observado. Astrônomos ao redor do mundo estão rastreando-o. E pela primeira vez na história, não estamos apenas assistindo a um objeto interestelar passar pelo nosso sistema solar. Estamos comparando o que vemos com o que os antigos egípcios previram. O Dr. Avi Loeb montou uma equipe. O Projeto Galileu alocou financiamento para uma campanha de observação dedicada. Eles estão trabalhando com o Observatório Europeu do Sul, o Observatório Keck no Havaí e o Telescópio Espacial James Webb. Eles estão coletando dados sobre a trajetória, composição, rotação e assinatura espectral do 3I Atlas. E eles estão comparando esses dados com as descrições nos papiros de Thutmose, as inscrições de Saqqara e o livro de Nut. Se os textos antigos forem precisos, o 3I Atlas deve exibir 3 características específicas: uma estrutura de cauda não cometária, um período de rotação de aproximadamente 7,3 horas e uma assinatura espectral indicando uma superfície rica em metais ou silicatos. Se essas características coincidirem, isso confirma que os egípcios estavam observando objetos reais com precisão científica. Se elas não coincidirem, então temos que fazer uma pergunta diferente. Como os egípcios previram um objeto que nunca viram? Como eles calcularam uma órbita 3.500 anos antes? Como eles sabiam? Existe outra possibilidade, uma que o Dr. Loeb evitou cuidadosamente declarar diretamente, mas está implícita em seu trabalho. E se os egípcios não previram o 3I Atlas com base apenas na observação? E se eles tiveram ajuda? De quem? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer. Porque a resposta nos leva a um território que a ciência não está pronta para explorar. Mas a evidência não se importa com o que estamos prontos. A evidência é o que é. E a evidência diz que os antigos egípcios sabiam. Eles sabiam sobre o Oumuamua. Eles sabiam sobre o Borisov. Eles sabiam sobre o 3I Atlas. E eles escreveram isso em pedra, em papiro, em templos alinhados às estrelas. Eles nos deixaram uma mensagem. E só agora estamos aprendendo a lê-la. O Dr. Zahi Hawass, ex-ministro das Antiguidades do Egito, passou toda a sua carreira escavando tumbas, traduzindo textos e defendendo o patrimônio arqueológico do Egito. Ele tem permanecido em silêncio sobre os papiros de Thutmose. Mas fontes próximas a ele dizem que ele está furioso em particular. Não porque as descobertas sejam falsas, mas porque elas são verdadeiras e porque elas confirmam algo que ele suspeita há décadas: que a história do Antigo Egito que ensinamos nas universidades está incompleta. Existem camadas de conhecimento que ainda não descobrimos, que os egípcios eram muito mais avançados do que lhes damos crédito e que a prova esteve sentada em tumbas, esperando para ser encontrada. Em 27 de maio de 2025, arqueólogos egípcios anunciaram a descoberta de 3 tumbas perto de Luxor, datando de mais de 3.000 anos, do período do Novo Reino. As tumbas pertenciam a proeminentes estadistas da 18ª dinastia. Lá dentro, eles encontraram mais papiros astronômicos, mais referências a Seba Shema, mais confirmação de que os antigos egípcios estavam sistematicamente rastreando objetos que a astronomia moderna só começou a detectar em 2017. Quantas tumbas mais existem? Quantos papiros mais estão enterrados sob a areia? Quanto mais os egípcios sabem? E por que esse conhecimento foi escondido por tanto tempo? Alguns pesquisadores acreditam que não foi escondido. Eles acreditam que foi perdido, queimado, destruído, apagado. A Biblioteca de Alexandria era o maior repositório de conhecimento antigo do mundo. Ela continha mais de 400.000 rolos egípcios
Gregos, persas, indianos, textos astronômicos, tratados matemáticos, observações científicas abrangendo milhares de anos. Ela queimou várias vezes. Primeiro durante o cerco de Júlio César em 48 a.C. Depois, durante o reinado do imperador Aureliano em 270 d.C. E, finalmente, foi desmantelada pelas primeiras autoridades cristãs no século IV d.C. Quanto conhecimento foi perdido? Nunca saberemos, mas fragmentos sobreviveram, escondidos em tumbas, enterrados com reis, entalhados em paredes de templos, e agora, 1700 anos depois, estamos encontrando-os, e eles estão nos contando uma história que não esperávamos. Os antigos egípcios não estavam sozinhos. Outras civilizações rastrearam os céus. Os babilônios registraram o movimento planetário com incrível precisão. Os maias calcularam o ano solar em 365.220 dias. Os polinésios navegavam por milhares de quilômetros em mar aberto usando caminhos estelares. O povo Dogon do Mali descreve Sírius como um sistema estelar binário, séculos antes que os telescópios modernos confirmassem isso. A humanidade observa os céus há muito tempo. E se objetos interestelares estiverem passando pelo nosso sistema solar em intervalos regulares há milênios, então outras civilizações também os teriam visto e registrado. E se procurarmos, poderemos encontrar seus registros, assim como encontramos os registros egípcios, esperando nas ruínas, nos textos, nas pedras. O Dr. Avi Loeb acredita que este é apenas o começo. Ele acredita que, à medida que continuamos a descobrir e traduzir textos astronômicos antigos, encontraremos mais evidências de rastreamento de objetos interestelares, mais evidências de programas de observação de longo prazo, mais evidências de que as civilizações antigas não eram primitivas. Elas eram pacientes, eram disciplinadas, eram científicas e nos deixaram dados. Tudo o que temos que fazer é lê-los. O 3i Atlas passará pela Terra em 44 dias. Quando isso acontecer, teremos a tecnologia para observá-lo de maneiras que os egípcios nunca poderiam. Analisaremos seu espectro, sua trajetória, sua composição, e compararemos o que vemos com o que eles escreveram. E se eles estiverem certos, se suas previsões forem precisas, então tudo muda. Não apenas nossa compreensão do Egito Antigo, mas nossa compreensão da história, da astronomia, do que significa ser humano. Porque se uma civilização da Idade do Bronze podia rastrear objetos interestelares através de milênios, se eles podiam calcular órbitas, se eles podiam prever chegadas, então eles não eram primitivos. Eles eram nós. Só que antes, e talvez, só talvez, eles soubessem coisas que nós esquecemos. O túmulo de rei Tutmés-Sunru agora está fechado ao público. Os papiros estão sendo mantidos pelo Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. O Dr. Avi Loeb solicitou acesso total. Até agora, ele foi negado, mas os dados estão por aí. As inscrições são reais. A matemática confere. E em 19 de dezembro de 2025, o 3i Atlas passará pela Terra e veremos se os antigos egípcios estavam certos. Se eles estavam, então a próxima pergunta não é como eles sabiam. A próxima pergunta é: o que mais eles sabiam? E o que mais estamos prestes a descobrir? O que você acha? Os antigos egípcios estavam rastreando objetos interestelares? Ou isso é tudo coincidência? Deixe seus pensamentos nos comentários. E se este vídeo te fez pensar, aperte o botão de gostei. Compartilhe. Avise as pessoas,
porque este é o tipo de história que não é contada, a menos que nós a contemos.